Os meus convidados de hoje são os criadores e responsáveis de um jogo de tabuleiro que já está reconhecido internacionalmente, a Luísa Monteiro, o Rui Alípio Monteiro. O Rui é designer e é o autor, o criativo e o esteta de todo o jogo. A Luizinha, apesar de uma formação em História da Arte, é a mulher que produz, que faz toda a entourage relacionada com a dinamização do Tranche. E claro que vocês me explicar melhor tudo isto, não é? Para quem não souber, e eu começo pelo Rui, pela pergunta que vocês já devem ter ouvido muitas vezes, mas para quem nunca ouviu, precisa de saber, eu acho que é importante. Rui, tu, um designer que te dedicaste e tornaste um designer, um game designer, que é assim que tu te assumes neste momento, como é que te surgiu? Qual foi o bichinho que te fez dizer assim, eu sei para onde vou, eu sei que vou por aí, tipo isso? Os Zé Reis. Antes de mais agradeço, não é, de nos teres lembrado de nós. A artista mais cool de Portugal. Obrigado. E o seu querido filho, não é? Que está por detrás nos bastidores, não é? Mas faz conta que não está aqui. Faz conta. Nós estamos só nós. E portanto, já sabe que essa é sempre a pergunta sacramental. Como é que eu lá cheguei? O que é que esteve por detrás da criação? Pois é, que é sempre a curiosidade. Como é que ele se a minha preocupação nunca foi, logo de início, criar um jogo, mas era criar algo que verdadeiramente pudesse perpetuar no tempo. Poderia ser uma obra de arte que simplesmente teria a sua parte esteticamente realmente, de qualidade e não daria, digamos assim, interatividade, quer dizer, poderia não funcionar em pleno. Portanto, a primeira questão ao que eu quis trazer, não é, para a baila é o que é que verdadeiramente é considerado, não é, pela generalidade das pessoas em todo o mundo como uma peça única, uma obra única. O que é que realmente existe à face da Terra que não tem um rival à altura? Tanto no aspecto, não é, do jogo, como no aspecto comercialmente falando. Não tem realmente concorrência direta. E eu cheguei facilmente à conclusão que só havia uma coisa à face da Terra, que se chamava xadrez. Porque se não vejamos, qualquer coisa que a gente pense ou que observe, não é, no dia-a-dia, nós constatamos que há sempre um concorrente direto. Por exemplo, os carros, topo da gama, o Rolls-Royce, tem a Bentley, para não dizer outras marcas, mas já sabe que tem os relógios, não é? A Rolex, não é? Tem a Omega, por exemplo, não é? Até a Bíblia tem o Alcorão, curiosamente. Mas o xadrez, de facto, não é? Não se pode dizer que as damas sejam um concorrente direto. Porque quem tem as damas em casa, a regra geral, guarda-as dentro de uma gaveta, não é? Não tem exposto. E mesmo que tenha exposto, não é um jogo que verdadeiramente possa competir de igual para igual, intelectualmente falando. Porque quem aprender, não é, o manual ou o strategic book das damas, invariavelmente empata com o adversário quando há um equilíbrio de forças. Enquanto que o xadrez realmente já, ao longo de um século, pelo menos, não é? Porque tem progredido, não é? Em termos de competição ao mais alto nível, porque é um desporto mundial, não é? Já oferece outro tipo de desafio. Portanto, eu tinha, então, duas metas traçadas, digamos assim. Uma era criar um jogo que verdadeiramente pudesse competir igual para igual com o xadrez. E, por outro lado, que esse jogo também oferecesse, em termos de produto comercial, aquilo que o xadrez tem gratuitamente, que todas as pessoas em casa possuem um set de xadrez diferentes uns dos outros. Invariavelmente o tabuleiro é o mesmo, mas depois as peças têm uma diversidade que nunca mais acaba. E é aquilo que realmente o Tranche oferece. Portanto, apresenta-se no modelo, não é? Até chamaria neoclássico, porque realmente ele já tem linhas muito mais contemporâneas, não é? Muito mais modernas. Ele tem muito optical art. Op art, exatamente. Op art faz-me sempre lembrar. Portanto, eu logo de início, eu não sei se queres que passe já, mas se calhar passaria agora a palavra também à Luísa, porque no fundo ela é a maior testemunha ocular. Pois é que eu quero muito ouvir aquela Luísa, é que ele é o artista da cena, enfim, e tu é que acompanhaste esse processo
calhar até vais Exato. explicar melhor como é que foi esse processo criativo, como é que foi surgindo. Ele teve a ideia, ok, e depois como é que tu assististe a tudo. E foi surpreendente. Isto é um casal muito bonito, não é? Que estão unidos todos ali a trabalhar, pá, e a, digamos... Foi a parte criativa foi surpreendente, porque o Rui, em primeiro lugar, é um menino que foi criado no colégio, e então ele deita-se muito cedo, sempre, 10 horas, 11 horas. Que é muito raro, os artistas são sempre assim uns gajos tardios. Mas é exatamente isso que eu ia dizer, ele deita-se muito cedo, e quando ele teve a inspiração do Trench, isso mudou. Era interessante que eram 3 da manhã, 4 da manhã, 5 da manhã às vezes, e ele estava de régua, esquadro, porque isto é tudo muito geométrico, não é? E então eu estava na sala a desenhar, a traçar, portanto, e eu própria ficava chocada com essa mudança, porque realmente foi repentina e foi assim uma inspiração do momento. E ele aproveitou essa inspiração mesmo, e não parou, portanto foi de tal maneira, portanto... Foi tipo, tiveste uma epifania, exato, não é? Foi exatamente, foi exatamente isso, porque ele aguentava-se aquelas horas todas, que era uma coisa que contra a natura dele, e realmente ele dedicou-se, e o mais surpreendente, Isabel, de tudo isto, é que aquilo que ele criou numa folha de papel branca, não é, com régua e esquadro, é exatamente o que é hoje. Ele não fez nenhuma, tirando depois que reduziu o número de casas e de peças, mas o desenho feito à mão é exatamente como foi depois o desenho feito digital, portanto uma perfeição, e ele já quando passou para o papel, ele sabia, dimensionou mentalmente tudo, foi uma coisa extraordinária por acaso, e depois a partir daí, porque no Trench eu fazia perguntas e realmente tudo fazia sentido, porque quando ele criou este design não foi à toa, não foi, olha, vou criar este design porque é bonito, não, tudo o que existe neste design tinha sentido, fazia parte do projeto que ele estava a criar, que era o jogo das trincheiras, não é? Por isso é que realmente o tabuleiro depois vai-se ver, tem uma linha na horizontal que é as trincheiras, tudo isto preto e branco também é, no fundo, é simbólico. Pois é sempre tudo assim, sugestão de xadrez, mas tem tudo, mas tem muito simbolismo. No início até ainda tinha mais, depois foi-se retirando algum simbolismo, porque estava-se a falar de um jogo, não se está a falar de uma obra de arte, não é? Mas o mais interessante é que, por exemplo, o preto e branco era a vida e a morte, a luz e as sombras, a dor, não é? A alegria, portanto, tudo isso faz parte do conceito do jogo. O facto até das peças nascerem do tabuleiro, que elas são muito parecidas com o tabuleiro, o tal op art, porque além de, que é uma coisa interessantíssima, porque ele foi inspirado na Primeira Guerra Mundial, na Guerra das Trincheiras, e foi na Guerra das Trincheiras que se desenvolveu a técnica da camuflagem na guerra e da dissimulação, e o Rui quis transferir isso para o tabuleiro. Por isso é que as peças se camuflam no tabuleiro. Portanto, isso e lá está, e nasceu também a op art, não é? Acaba por ser também uma arte óptica, exatamente. Quem vê de cima nem se apercebe, não é? E isso dá um desafio extra. Isso é um desafio extra ao jogador também, porque é uma coisa muito gira que também eu acho que deve-se contar, que no início, isto é um bocado, o Trench estranha-se, mas entranha-se, porque os primeiros jogadores, até jogadores de xadrez e os board gamers, achavam muito a tal ilusão de ótica muito forte, mas depois, quando percebiam que fazia parte do conceito do jogo e que realmente nós às vezes estivemos distraídos a jogar o Trench, o nosso soldado fica camuflado e é uma presa fácil para o adversário, e portanto isso é um desafio extra, faz parte também da estratégia do jogo. E quando uma vez a um jogador que até dizia que no início, confundo um bocado, se calhar se as peças fossem todas brancas ou todas pretas, não sei o quê, e nós ao fim de uns meses, ainda estávamos até na parte da produção, dissemos, olha, se calhar devemos fazer uma versão do jogo em que as peças sejam todas pretas e outras todas brancas.
E ele disse assim, não façam isso, assim é que ele está bem, assim é que ele está bem, porque assim faz parte do conceito. E é muito engraçado que agora quando nós apresentámos outros modelos ainda protótipo do jogo e pomos minimalista, ou mais tudo preto ou todas brancas, as pessoas dizem assim, mas falta-lhe a ilusão de ótica. Portanto, o verdadeiro jogador do Tranche é aquele que absorveu todo este conceito, toda esta história por trás do jogo e que agora acha que tem que ser assim. Quando o Rui diz, mas nós podemos até retirar estas peças cubistas e tão geométricas e pôr lá mesmo os soldados da Primeira Guerra e o pessoal fica assim baralhado, acha que já não é o Tranche. Então vai ser como o xadrez. Portanto, as pessoas realmente, a arte do jogo está muito, muito, muito interligado com o seu conceito, com a sua temática. Eu acho que isso cria-lhe uma identidade própria. E eu acho que isso é uma grande, é mais-valia também do jogo. Exatamente. Porque as pessoas, é isso mesmo que dizem, olha-se, portanto, marca. Não é igual. E tanto não é igual, Isabel, que nós fomos com o jogo em protótipo para uma feira em Nuremberga e para a zona da inovação. E foi extraordinário que as pessoas passavam e recuavam, vinham ver o que é que se passava e diziam, realmente este jogo é inovador, porque os outros todos, claro, pode ser inovadores a temática ou o design, mas é sempre o mesmo, pronto, não é? Os bonequinhos, é isto e aquilo, e eles diziam, não, aqui realmente nota-se novidade. Tem a originalidade no design e exclusividade. E tanto é assim, que já agora é uma coisa que eu desconhecia, também isto é um mundo todo novo para nós, o mundo dos jogos, porque não era o nosso mundo. E foi engraçado saber, por exemplo, que o Tranche deve ser dos poucos jogos a nível mundial que está registado e patenteado. E se isso foi possível, é graças à originalidade e à inovação do design, porque nós a primeira vez fomos ao advogado para registar o jogo e ele nem levou a sério, ele não tinha ouvido e dizia, um jogo não se pode registar e não sei o quê, até o Rui já estava a ficar irritado com o advogado e depois foi interessante que o Rui disse assim, mas se o senhor criasse o xadrez, o que é que fazia para o proteger? E ele mesmo assim, achava o Rui um lírico, pronto. E quando eu disse assim ao Rui... Era utópico, não é? E eu disse ao Rui, mas mostra aí na fotografia, que nós nem levávamos o jogo, ainda era um protótipo, mostra aí na fotografia ao doutor o jogo. E ele quando viu, disse assim, homem, já devia ter dito que queria uma coisa nova. E ele disse, então o que é que eu estive aqui a dizer? E ele disse, não, traga-me que eu imagem vale mais que mil palavras. Exatamente, ele disse, traga-me cá o jogo que isso é para ser patenteado e conseguiu-se, portanto patenteou-se como uma peça inovadora original. Ao contrário de muitos outros jogos que não se consegue porque lá está, é sempre a mesma coisa. Portanto, não trouxe nada de novo nem de exclusivo, não é? Agora, claro, qualquer pessoa pode fazer uma peça, agora o conjunto é que foi possível de patentear, não foi uma peça isolada, porque, como a Isabel, uma vez, a primeira vez que li o jogo, a Isabel nunca mais vai esquecer que disse, o que o Rui fez, em termos de arte, já está mais que feito, não é? Mas agora, o conjunto do que ele fez e ainda por cima ser um jogo, não é? E criar esta interatividade é que é a grande novidade. Quando vi parecia uma peça de arte, parece quase um quadro de oparte, é lindíssimo, as pecinhas, eu adorei, é mesmo muito bonito. Se calhar vamos então agora esclarecer de ponto a ponto. O tabuleiro, não é? Foi muito engraçado porque é um quadrado, eu curti também porque é o quadrado, mas depois transforma-se em losango e joga-se em losango. Aliás, digamos que foi logo uma mudança de paradigma, não é? Que eu, desde a raiz, não é? Quis transformar, não é? E tudo no fundo são triângulos. Exatamente. São dois triângulos. Um jogo clássico de tabuleiro em quadrado, não é? E eu passei logo para losango. E quando, mentalmente, não é? Associei automaticamente a uma trincheira, não é? Da Primeira Guerra Mundial, a linha na diagonal horizontal. Portanto, logo aí, não é? Criou-se logo aqui realmente dois territórios opostos, não é? Dois exércitos inimigos, e estávamos aqui perante, não é? Originalmente ele não tinha, como a Luísa disse bem, não tinha 8x8, nem 16 peças de cada exército, eram 12x12, portanto 144 casas e 25 peças de cada exército, mas na realidade depois, não é? Testando, veio-se a provar que o jogo, diminuindo o número de... Não quer dizer que não possa haver uma versão com esse número de casas e com esse número de peças. Mas primeiro para transportá-lo para a versão digital e para também
torná-lo uma dinâmica, não é? Em termos de mecânica, um jogo com maior velocidade, digamos assim, em termos de jogabilidade, realmente ele ganhava mais reduzindo o número de peças e o número de casas. No entanto, há muita gente que joga, por exemplo, o Go, que preferiria, se calhar, uma versão 14x14 ou 12x12, o que é perfeitamente viável no caso do Trens. E serão versões que nós, a posteriori, teríamos todo o gosto de lançar para o mercado. Mas já agora, a título de curiosidade, portanto, o tabuleiro, eu sempre fui um apaixonado pela calçada portuguesa, e que é um símbolo de identidade nacional, e portanto eu quis, na medida do possível, transportar para um jogo clássico de tabuleiro, não é? Uma vez que era made in Portugal, não é? Uma das nossas maiores, não é? Feitos arquitetónicos, se queira chamar, não é? Da calçada portuguesa. Aliás, foi após o terremoto, portanto acho que está tudo dito, não é? É algo que fica, é imemorial, não é? E logo aqui, então, consegui fazer uma sobreposição de cores, não é? Em nítido contraste preto e branco, e na realidade consegui então criar um abstracionismo geométrico. E é isso que faz o tal efeito de camuflagem, porque as peças, como a Luísa disse bem, nascem do próprio tabuleiro, portanto, estas peças, não é, que são as mais rasas, digamos assim, são iguais às casas, não é? Portanto, elas fundem-se com as casas e portanto, têm um efeito de camuflagem, não é, propositado no seu próprio território, e um efeito de ilusão de óptica intencional em território inimigo. E é este desafio extra que a Luísa falava bem, que inclusive já houve psicólogos, não é? Ou pessoas que trabalham, não é? Na área da psicologia, que já avaliaram que o efeito psicológico é muito forte e digamos que realmente traz algo de científico no próprio jogo, não é? É curioso que já tivemos pessoas que disseram comentários a esse respeito. Portanto, agora nós retiramos todo este efeito, não é? Que foi criado originalmente, já nos custou um bocado. No entanto, como é óbvio, existe uma versão, por exemplo, Trenchard, não é? Que até foi inaugurada num centro comercial em Águeda, em que na realidade retiramos estas linhas e ele tornou-se muito menos, digamos assim, não é? Em termos de ilusão de óptica, reduzimos, digamos assim, substancialmente o chamado detrito visual, não é? O efeito visual que pode para algumas pessoas ser mais nocivo. E mesmo as peças tornaram-se monocromáticas e coloridas por causa de ser para crianças, não é? E quer dizer, e joga-se perfeitamente, e aliás, e curiosamente até reduzimos o número de casas de 6x6, não é? E o número de peças 9x9. E o fator de estratégia mantém-se intacto, o que é notável, não é? Em relação à arquitetura das peças propriamente ditas, pois eu quis também transpor para aqui, em termos de arte contemporânea, o estilo mais porcubista, não é, que se possa imaginar. Portanto, isto porquê? Porque eu logo, não é, quando criei as primeiras peças e sabia que iriam ser a cópia, digamos assim, das casas, eu inspirei-me nas estrelas que se encontram ao peito nas fases militares. Ora, se o soldado raso eu dei-lhe uma estrela, eu avançando na hierarquia, onde é que eu ia pôr a segunda estrela? Então comecei a subir em pirâmide, não é? E ao fazer isso, não é? Portanto, o soldado, o sargento, o capitão, não é? 3 estrelas, o coronel 4 estrelas e o general 5 estrelas. E ficou aqui, então, bem definida a perfeita pirâmide de poder, não é? Portanto, até nisso, não é? De uma forma genialmente simples, se é-me permitido usar essa expressão, está aqui bem espelhado, bem refletido, não é? Toda a essência do jogo e a temática que o acompanha, que é a Guerra das Trincheiras. Guerra das Trincheiras essas, que nós estávamos então em vésperas do centenário, não é? Da evocação do centenário. Quando foi lançado o jogo estava nas vésperas. Exatamente, portanto vinha muito a propósito, não é? E eu sabia que era algo que, em termos de memória coletiva, iria com o tempo as pessoas confundir a Primeira com a Segunda Guerra Mundial. E eu, ao criar o Trench, achei que se calhar era o único fruto do sangue que tinha nascido uma árvore podre chamada Primeira Guerra Mundial. Portanto, até nisso, não é? Eu costumo dizer que até realmente a melhor forma de nos penitenciarmos, não é? Em relação ao Holocausto, que foi a Primeira Guerra Mundial, não é? É realmente jogar partidas de Trench para homenagear, digamos assim, não é? Porque quer se queira, quer não, todos nós somos filhos, netos ou bisnetos do Soldado das Trincheiras, curiosamente, não é? Porque foi há 100 anos. E, portanto, está aqui, então, a obra, que eu costumo chamar-lhe mais do que um jogo é uma obra, e mais do que uma obra é uma marca, não é? Porque realmente ela agora já se está a elevar, não é?
de forma muito emblemática, não é? Outros patamares, não é? E foi criada num país tão pequeno como o nosso, não é? Com tão falta de meios, diga-se passagem. E com malta de Vila do Conde, ainda mais. E com malta de Vila do Conde. Que vai além fronteiras com isto e que já vai de uma forma muito interessante, que foi o que eu curti, que foi vocês passar do tabuleiro e pegarem na estética muito bonita que o jogo tem e já mobiliar trens, e já roupas trens, e já joias trens, todas com este, mais ou menos inspirado neste visual, e que é muito bonito e que já está... quadros. Há quadros, e vocês convidaram alguns artistas também para não, porque isso, Isabel, isso é que é bonito, Não, exato. Porque assim, Isabel, quando... Já agora, Luísa, permite-me só dizer uma coisa que não é de menos importância, e acho que é uma revelação que vou fazer em primeira mão, pelo menos publicamente. A marca Trench, não é? Que é uma marca, como a Luísa disse, está registrada e patenteada, o nome que se deu ao jogo foi obra da Luísa. Curiosamente, olha, ela agora, melhor do que agora vou eu testemunhar. Também sou criativa. Testemunhar em favor dela. Porque já agora, a título de curiosidade, mas eu não quero tirar o protagonismo. Está bem, mas o seu é seu dono. Eu queria que este jogo tivesse. Ainda bem que ele. 110% fosse made in Portugal. Então eu tinha-me lembrado do nome camoniano, que era Pleja. O problema é que, para traduzir isso, não é, para a língua inglesa, para a língua universal, quer dizer, é num caso sério, nem existe tradução, não é? E depois, curiosamente, porque nós tínhamos esse problema realmente de registar a marca, não é? Obviamente. E então, que era para internacionalizar o produto, quando o advogado nos disse que teria que ser um nome em inglês, como é óbvio, não é? A Luísa teve, digamos, este rasgo de gênio, não é? Porque a certa altura ela disse, não é? Então, se o xadrez, não é xadrez, não é? Porque realmente o tabuleiro é em xadrez, então aqui o que é que é destacado neste jogo? É a linha da trincheira. Então, porque é que não se chama trincheira? Então eu fui ao dicionário e dei com a palavra trench e curiosamente ainda não tinha sido registada. Não tinha sido registada, uma coisa fantástica. E nós acabámos de registar e a seguir. E foi um casal de Vila do Conde. E acabámos de registar e passado uns tempos a Microsoft quis registar a marca Trench e levou com um casal português e depois na net estrangeira diziam quem é Portugal, quem é que se lembrou, até diziam assim, contratem rapidamente o português porque ele fez mais do que todos os da Microsoft juntos. É incrível, porque a Microsoft tinha criado um jogo também passado nas trincheiras, criou o jogo, fez a campanha promocional e a seguir é que ia registar, e nós fizemos ao contrário, o Rui criou, registámos e depois é que avançamos. Vila Condense 5 estrelas. mas à conta disso, Isabel, no livro das regras, por eu ter criado a marca, o Rui tem-me aqui uma dedicatória em que ele diz: esta obra é dedicada à minha sempre fidel e ajudante de campo, Maria Luísa Monteiro. Portanto, também tenho aqui o reconhecimento. Não dog tag, portanto, ele reconheceu e deixou isso aí registado. E, portanto, o livro, nomeadamente, está em 5 línguas, não é? Português, espanhol, francês, inglês. Mas porque agora o Trench já está pelo mundo. Façam assim uma resenha de onde é que estão. É assim, nós Isabel, eu ia dizer uma coisa que acho que também é interessante no meio disto tudo, porque assim, o Rui realmente, quando criou o jogo, ele teve a noção que, além de criar um jogo, quando nós dizemos que ele é parecido com o xadrez, ou tem as mesmas características do xadrez, não estamos a dizer que o xadrez que é melhor ou pior, não é nada disso. As pessoas às vezes dizem assim, é um pretenciosismo dizer, não. O que se quer dizer é que o Trench tem as mesmas características como o jogo, sendo estratégia, abstrato, e também com potencialidade a nível comercial, porque o xadrez, nós do xadrez já se viu passagens de moda, não é? Já há mobiliário, há mesas de jogo lindíssimas, há há joias do xadrez, há roupa também, portanto há uma série de coisas. E o Trench, por causa do seu design e do grafismo tão forte, também permite tudo isso. A nível comercial, pode-se explorar
toda essa vertente do jogo. E nós, um casal com Parcos Recursos, nós ao criarmos e ao convidarmos artistas para se inspirarem no jogo, ao criarmos peças ou pedir a designers também de joias para criar as joias ou a roupa, era para provar, não é? Para abrir mentes, porque às vezes é engraçado que se nós não mostrarmos, as pessoas não conseguem abrir a sua mente e dizer assim, como é que um jogo vai fazer moda, ou vai fazer isto, ou vai fazer aquilo. E nós, portanto, com os nossos Parcos Recursos, investimos até tipo a perder dinheiro, não é? Pois, vocês estão a fazer os protótipos. Sim, só para eu já vi alguns só para abrir as mentes, para abrir as mentes para o público ou e até já agora, com os prova de investidores. autor, se me permites, Isabelinha, olha a ver se não fica um rei de cachucho. Sabes que eu não uso anel. Para quem tem dúvidas. Não, mas foi nesse sentido, para que até potenciais investidores ou possam pensar que pode-se explorar muito mais do que um jogo, e até o merchandising pode ser riquíssimo e tudo isso. Portanto, nós se tivéssemos realmente uma máquina por trás, ou um dia que tínhamos um parceiro forte... Uma multinacional com um produto destes... Poderia fazer disto um negócio podemos explorar essas vertentes todas, e nós temos um amigo que conhecemos até através do jogo e do Facebook e por aí fora, porque o Facebook nessas coisas, podemos dizer que há coisas más e as pessoas às vezes, mas é como tudo, não é? Se nós direcionarmos e tratarmos as coisas, não é? Para o bom sentido, ela tem utilidade. E nós temos tido experiências fantásticas no Facebook, e há um artista plástico brasileiro que, se ouvir aqui depois da nossa entrevista, que é o Ernesto, exato. E ele uma vez escreveu-nos uma dedicatória muito gira a dizer: eu vejo o Trench muito mais do que um jogo, uma marca de futuro, e porque ele acha que realmente ele tem toda a capacidade de ser uma marca de topo por tudo aquilo que ele apresenta, o conceito, porque hoje cada vez mais uma marca singra se tiver uma história, não é? Cada vez mais as pessoas são de paixões e por trás de uma marca, de um objeto, gostam de saber da sua história, como é que foi produzido, porque é que ele é assim. Portanto, o Trench tem isto. E portanto, nós tentámos abrir essa mente às pessoas. E até te digo, é realmente o único jogo de tabuleiro, porque há milhares de jogos de tabuleiro, mas são todos de um certo tipo, não é? Que eu já vi até foi uma vez no Shark Tanks, que às vezes via, achava piada, e iam lá muitos fulanos com jogos de tabuleiro, mas nenhum, eu por acaso reparei que nunca nenhum tem estas características, porque realmente o mercado é bué de competitivo. Muito. É muita doença, são milhares e milhares de pessoas a fazerem propostas e coisas de jogos de tabuleiro, portanto é difícil se ingrar, digamos, nesse mercado. Mas com estas características não há nenhuma, por isso vocês têm essa hipótese. Não, porque na realidade sempre foi a minha intenção, desde o princípio, fazer como que ressuscitar os clássicos. Não é? Isto era como se agora houvesse um novo Beethoven, um novo Mozart a lançar realmente sinfonias, não é? Que toda a gente, não é, dissesse assim, olha, isto faz-me lembrar, não é? A época, não é? De áurea, não é? Desses tempos, desses célebres compositores. Sim, e depois na realidade não haviam muitos jogos clássicos, digamos assim, na Galeria dos Eleitos. Os que conhecemos, e são os únicos que existem, são milenares, não é? E alguns seculares, basicamente não preenchem os dedos numa mão, porque são, toda a gente sabe que é o xadrez, é as damas, é o Go e é o gamão, ainda que o gamão depende um pouco também do fator sorte, tem os dados, não é? A mistura. Portanto, na realidade restam só 3, é o do xadrez, para ser jogos que não dependam do fator sorte, não é? Cuja vitória não seja aleatória. Portanto, no fundo, na realidade, é só o xadrez, as damas e o Go, e agora apresenta-se o Trench, não é? Com um design realmente já mais moderno, digamos assim, não é? Basta olhar para ele. Mas como a Luísa disse bem, nós podemos transportar este jogo para um verdadeiro clássico, porque basta, por exemplo, estar em madeira em vez de ser na versão standard. Sim, claro, não de plástico, e meter aqui realmente miniaturas da Primeira Guerra Mundial ou de outras épocas da história militar, não é? Ou meter outras peças, não é? Que com um design, não é? Em termos geométrico, não é? Diferente, ou até pôr os animaizinhos da selva para as crianças, por exemplo. Quer dizer, a Lego, por exemplo, poderia fazer disto o que quisesse, não é? Porque tinha capacidade para isso, não é?
nomeadamente já nos ofereceu um modelo industrial, não é? A própria casa-mãe na sede na Dinamarca, mas que é exatamente o mesmo modelo do Tranche. Agora, claro, Isabel, que existe outros jogos modernos hoje que estão muito na moda e que os board gamers e a juventude joga, que não são das características do Tranche. Este é sempre um jogo a nível de abstrato, de estratégia para duas pessoas. Agora, quando os amigos... Pois, gostam os jogos para dar assim em exatamente, grupo. E há grandes jogos assim, sim, grandes jogos assim. Nós não estamos a comparar com esses, não é? Porque esses têm os seus fãs e têm muito valor e muito mérito e em termos sociais são muito bons. Agora, quando nós falamos do Tranche, nós, em termos de qualidade de jogo e de inovação, estamos a comparar aos clássicos de estratégia jogados por duas pessoas, não é? Pensar, exatamente. Duelos mentais, não é? Exatamente, é diferente também dos outros, que é, não sei o que, agora não sei quantas casas, não sei o que, aquele estilo. Por isso é que agora, e joga-se os dados. Por isso é que, por exemplo, o grande público do Tranche é muito o público xadrezista. Os xadrezistas, quando vocês conhecem, já estão ligados, não é? Sim. Até com apoios dos clubes de xadrez. Sim, já fazemos às vezes alguns intercâmbios. Eu sei que vocês vão ter este episódio com vocês, vai para o ar em maio, mas eu sei que vocês no dia 25 de abril vão ter um torneio em Braga, não é? Com o apoio do clube de xadrez. É um torneio de xadrez e nós vamos estar lá presentes. E ainda há dias tivemos nós e vieram eles ter connosco. Fizemos nós um torneio de exibição também lá em Braga, curiosamente, e foi o Clube de Xadrez Braga que veio também participar. Pois isso é que eu acho bonito. E uma cena ainda mais gira que vocês me contaram, porque eu por acaso vi a foto, passei-me, foi aquela cena em ilha, em tamanho, por acaso tu tens uma foto. Se bem que na foto que tu vais mostrar, não se vê. Eu vi a foto, foi de ti. Mas de qualquer maneira. Foi de ti, pois está bem, mas. Pois, falo para ter a dimensão e às vezes as viaturas atrás. E tu estavas aqui em cima e eras pequenino, portanto é mesmo um tamanho. É 9 metros de eu achei brutal. Aliás, isto é inédito, não é? No mundo, atenção, existe realmente uma calçada portuguesa de xadrez no Brasil, mas não tem estas dimensões. Isto é mesmo em calçada mesmo, não é? E as peças em betão, portanto, pintado. Portanto, elas não são para se jogar, elas estão estáticas mesmo em forma de monumento. Exatamente, é tipo uma escultura. Exatamente. Pois por isso se vê toda a versatilidade do Tranche, porque foi inaugurado pelo Presidente da Liga dos Combatentes e ele inaugurou como um monumento aos mortos da Grande Guerra. Portanto, elogiou. E o Presidente da Câmara disse. E elogiou que pela primeira vez viu um monumento moderno, sem estar ali a tratar a guerra, assim, real. Exatamente, e ele achou que estava muito interessante. Assim como temos esta peça também, que é uma verdadeira obra de arte, o chamado Tranche Memorial, pois, que é muito no Museu da Liga dos Combatentes em Belém, Lisboa, não é? Portanto, em mármore, não é? E depois tem aquelas peçazinhas no fundo o mix dos dois generais invertidos, não é? É tudo em mármore, mármore portuguesa do nosso Alentejo, a preto e branco. Está aqui um trabalho foi feito com extraordinário. Não é? Portanto, está aqui um trabalho até mesmo em termos também de inovação tecnológica. Exato, também foi. Mas pronto, agora ultrapassando a parte da arte, como prova de que o jogo realmente é um jogo de grande qualidade, o Tranche esteve o ano passado na Mind Sports Olympiad em Londres, que é as Olimpíadas dos Jogos da Mente, e porque um jogador de Tranche, o campeão nacional de Tranche, que é o Ricardo, que é um grande amigo, um beijinho para o Ricardo, se depois ele depois vai ver a entrevista. Vocês dizem. O Ricardo é extraordinário, um grande dinamizador de jogos de tabuleiro, e ele concorre, é quase dos únicos portugueses e ganhou alguns jogos lá nas Olimpíadas de Londres, e há 2 anos ele levou o Tranche com ele na bagagem e mostrou lá a organização, que estamos lá a falar dos grandes campeões de jogos, diversos jogos, desde o xadrez aos jogos board gamer, e eles gostaram tanto do jogo que nos convidaram no ano seguinte para o Tranche fazer parte também dos jogos que estavam lá em competição. Então, ano passado nós fomos a Londres e tínhamos que levar uma equipa de 8, no mínimo, de 8 atletas, e nós conseguimos portugueses e chegámos lá com 8 atletas portugueses e, surpreendentemente, já tínhamos estrangeiros também a jogar o jogo, e até o número 1, quem ganhou a medalha de ouro, é um dos maiores jogadores e que ganha imensas medalhas,
que é o Pentamind, que era da Estónia, não é? E o segundo lugar foi para a Inglaterra e o terceiro para o português, para o Ricardo, que ganhou a medalha de bronze. E este ano vamos novamente no dia, agora se não estou em erro, no dia 27 de agosto vai ser o campeonato do Trench em Londres, nas Olimpíadas da Mente, portanto o que prova realmente como o Trench é um jogo que permite esta competitividade mais saudável, não é? E que está talhado também para os grandes desafios, os grandes torneios, os campeonatos, não é? Porque lá está, é um jogo de estratégia em que as pessoas têm que desenvolvimento da mente, que eu acho que é muito mais salutar. E foi o primeiro jogo português a fazer parte dos Jogos Olímpicos. E por isso eu ia vos perguntar, eu sei que vocês também estão a ir por esses meandros que acho que é fundamental, porque hoje em dia eu assisto muito às novas gerações, jovens, e passam uma vida a jogar cartas, e eu quando vejo jovens a jogar o xadrez eu fico, quer dizer, sim, porque é desenvolvimento da mente. Claro. Vocês estão a levar às escolas? Sim. Sim, por acaso isto é importante, dinamizar nas escolas para começar a criar o hábito. Porque isto é muito mais salutar estar a jogar carteira, o dinheiro... Olha, Isabel, foi uma boa pergunta, é uma boa pergunta essa, porque assim, o Rui quando criou o jogo e nós tivemos que o produzir e colocar no mercado, existe uma empresa, não é? Que é uma empresa criativa e que nós agora nós estamos na distribuição ou na produção ou na edição por força das circunstâncias, mas o Rui é criativo, ponto final. Mas pronto, nós estamos na parte editorial e desde o início achamos que este jogo para as escolas era fantástico e nós já tivemos no Ministério da Educação e eles gostaram imenso e disseram, e que surpreendentemente nós até pensávamos que eles iam aderir mais à versão física do tabuleiro, mas eles estavam muito interessados numa versão digital do Trench. Pois, porque é mal. Exatamente, e eles disseram, façam uma versão digital e nós depois... conseguimos introduzir nas escolas, não sei o quê, só para fazer uma versão digital e nós estamos agora a fazer parcerias para conseguirmos isso. Ótimo. Mas por sermos uma empresa, sabes que é muito difícil termos apoios a nível de Estado, não é? Então nós agora, um dos objetivos próximos é criarmos uma associação. Boa ideia. E aí com a associação vamos entrar nas escolas. Financiamentos porque nós temos estado, este torneio que o Rui falou, que fizemos em Braga, curiosamente foi de um professor de Macedo Cavaleiros que conheceu o jogo, comprou-nos, introduziu na escola, no externato que ele dá aulas, e já tem um número interessante de miúdos a jogar o Trench, e ele depois contactou-me e disse, olha Maria Luísa, não me arranjei um torneio porque é para os miúdos andarem sempre entusiasmados, não é? Ele queria trazer 20. E ele queria até trazer já 20 jogadores. E eu disse, ok, nós temos um clubezinho também em Braga e eu vou falar com o presidente do clube e vamos ver se conseguimos fazer um torneio. E fizemos, e correu muito bem, e até conseguimos lá estar, apareceu gente do xadrez também, e não sei o quê. E há outras escolas, por exemplo, em Espinho também, em Águeda, em Ilha, onde temos esta calçada Trench, também o presidente da Câmara, como tem lá a calçada, introduziu alguns jogos nas escolas, e temos também a Póvoa, já com 2 escolas ou 3 na Póvoa também com jogos, em Coimbra. Ok, só que nós somos só nós os dois e a fazer tudo isto não é fácil. Portanto, nós agora com uma associação realmente vai ser muito mais fácil e com apoios de nós, porque repara, hoje é muito difícil as escolas terem verbas, não é? As escolas, tu sabes disso, ter verbas disponíveis para determinadas atividades. Por exemplo, as escolas têm gabinetes de estudo, onde vão os miúdos assim, horas mortas, podiam perfeitamente lá. É altamente pedagógico. E nas bibliotecas. Exatamente. Nós agora estamos a criar um projeto, que eu até, com a ajuda até também de um amigo da área, em que vamos enviar para as bibliotecas municipais realmente um projeto delas introduzirem o jogo na biblioteca e depois até divulgarem e espalharem-se pelas bibliotecas das escolas. E infelizmente em Portugal não temos muito essa vocação para os jogos de tabuleiro. Ou se temos é o xadrez, não abrimos horizontes. E isso às vezes... Mas por exemplo, na minha escola
Os meus estão a jogar damas, até mais mas se nós demos o xadrez, eles agarram muito mais facilmente, porque, embora seja abstrato, a cena de guerra é mais atrativo até, não é que eles curtem guerra, cena. Exato, e quando nós chegamos, é o jogo das trincheiras e não sei o quê, e não só, como tem uma história, e eles facilmente associam, eles sabem que esta peça é o seu soldado e que este é o seu general, e que aqui é as trincheiras, portanto, assimilam muito, muito rapidamente. E é uma coisa que fico triste, já agora, eu disse que vinhamos aqui, não íamos falar de tristezas, nem de críticas. Mas eu acho, não íamos estar aqui com mimimis, mas a verdade é uma. Quando se fala nas escolas, introduzir jogo, ainda agora às vezes eu contacto escolas, eles dizem assim, sim, mas nós estamos a introduzir o xadrez. Repara uma coisa, Isabel, nós somos portugueses, é uma criação portuguesa, é um jogo reconhecido a nível internacional como um jogo de grande qualidade. Se a escola já tem o xadrez, ok, respeita-se isso, se não tem condições para introduzir outro jogo, tudo bem. Agora, se vai introduzir um jogo, deveria ser um jogo com a identidade criada por portugueses e apoiava o que é nosso. E nós, quem nos lançou o jogo, porque gostou imenso e achou que o jogo tinha um grande valor em nível estratégico, logo foi paixão à primeira vista, foi o Sr. General Lourenço Santos. E ele disse a quem quis ouvir que o Trench até devia ser uma bandeira portuguesa, porque além de... Naquele sentido, até me falam de empreendedores, não sei o quê. Exatamente. Isto é um exemplo de empreendedorismo. E ele disse o seguinte, se nós até podemos aproveitar as comemorações da Grande Guerra, do Centenário, para levarmos isto lá para fora, porque ele disse, se até o governo português tivesse contratado um artista para fazer uma obra relativamente à Grande Guerra, ele disse não iria ser uma coisa tão perfeita como esta, porque além de ser uma obra a nível de design, não é? A nível artístico, interage. Pois é isso. Não é? E como é que as pessoas, não é? Determinadas pessoas em sítios fundamentais. Não é? Mas as mentes estão tacanhas, não conseguem ver a diferença, não conseguem abrir horizontes para coisas novas. Não. Quando temos coisas que saem, não é? Numa capa, por exemplo, não é? Do Jornal do Exército. Jornal do Exército a jogar ainda mais. E com, não é? O título. O novo xadrez do século XXI. Portanto, não somos nós que estamos, não é? A aprovar, digamos assim, tem não é? piada, ou a fazer marketing. E quando pois, lá está, não devia ser o Exército, devia ser uma revista de escola. E quando sai, tanto no JN como no público, não é? Nas palavras cruzadas, portanto, já faz parte do dicionário. Já está nas palavras cruzadas. De que o jogo português, considerado xadrez do século XXI. Já saiu, não é? Como a Luísa diz, não é preciso estarmos a abrir mais os olhos das pessoas, não é? Está bem aqui, bem patenteado, não é? Portanto, e quando se sabe que as crianças e a juventude é receptiva. É por isso quando me dizem assim, os miúdos só querem computadores. Deve ser Isabel, quando me dizem os miúdos só querem computadores, sei quê, se não lhes derem mais nada. Claro. Não é? Isso eu costumo dar muito o exemplo seguinte. Todas as crianças pequeninas gostam de ir à praia e dar um chute na bola. Se os pais a levar à praia e dar um chute na bola, tenho a certeza que eles vão trocar a televisão e o computador e o telemóvel para a atividade ao ar livre. E dar um mergulho. Não é? Os pais querem que não lhes apetece. Exatamente. É cómodo. Não é? É cómodo. E por isso, no fundo, no ensino é um pouco isso, não é? Se realmente o professor, quem está a ensinar, não tiver essa visão... existe trabalho. Existe trabalho, muito. Mas até comercialmente, que é uma coisa que eu tenho aprendido. Mesmo o mundo comercial, o mundo dos negócios, não gosta da inovação. Gosta, porque a inovação dá trabalho e não só, tem-se que investir. Tem-se que investir dinheiro, tempo, dedicação, tudo. Por isso é o status quo, não é? Exatamente, preferem sempre o mesmo e até se sair uma coisa inovador, até vamos fazer de conta que não existe, que não vemos, não é? Vamos ver se isso é esquecido, só que deram com dois resilientes e vão ter que levar connosco. Sim, mesmo. Vocês estão aí para a guerra. É mesmo. Não é? Vocês são mesmo dinâmicos. Somos guerreiros. Isso. Eu acho muito claro que há uma arma nuclear que também, com meios, nós já o poderíamos ter lançado há muito tempo. E, aliás, existe uma versão beta que eu gostava também de vos mostrar. Portanto,
que é a versão digital do Tranche. Que é muito bonito. Esta será, se podes segurar, Isabel, se achas, para as câmaras, não para a câmara. Sim, pois. Podes segurar só, Ai, só segurar, porque essa assim será, aproximo. isto para elucidar, porque essa será a versão 3D, que na realidade será quase mais para tutorial e para que as pessoas tenham alguma, digamos assim, sensibilidade ou possam de uma forma virtual quase que estar a jogar no físico, para aquelas que ainda não o possuem, portanto terão essa experiência, não é? Mas na realidade para competição, para ranking, será em 2D, porque é assim que se joga o xadrez nas versões digitais nos sites oficiais. Portanto, este projeto que nós temos a plena consciência que seria algo de espetacular em termos de massificação, de disseminação e de transportar o Tranche para outro patamar, outra dimensão, não é? E dar-lhe toda a expressão que ele merece, não é? E que seria digno num jogo deste nível, está ainda por realizar. Mas será esse o pontapé de saída, de facto, para que o Tranche se torne conhecido em todo o mundo e que a sua divulgação chegue aos 4 cantos da Terra, aos 5 continentes. E voltando ao ensino, é interessante que quando nós estivemos em Inglaterra lá no campeonato do Tranche, apareceu um jogador inglês que é um senhor que é professor universitário, eu não tenho a certeza se ele é de História, que foi jogar o Tranche, e ele depois escreveu para quem quis ver que estava fascinado com o jogo, por toda a sua estratégia, mas também pelo conceito, e ele disse: eu vou utilizar, reparem, em Inglaterra, eu vou utilizar o jogo no próximo ano letivo com os meus alunos, porque ele dá-me tanto para a parte da matemática como da história. E já os quer levar aos Jogos Olímpicos. E ele disse: estou a criar aqui um grupo de, como é que ele chamou até pronto, já não me lembro, mas ele disse que estava a criar ali um grupo de pessoas e de alunos para também representarem depois Inglaterra nos Jogos Olímpicos no campeonato do Tranche. Repare, um professor de Inglaterra. Sabes qual é a cena? É típico aqui em Portugal. Só que vocês vão, se calhar, ter mais projeção lá para fora. Exato. E só quando isso só depois é que Portugal descobriram. É o efeito dominó. É típico. Sei lá, nós temos grandes artistas em Portugal mesmo, que agora dão-lhes reconhecimento porque eles começaram lá fora e foram reconhecidos lá fora. Isabel, e às vezes, e eu também já tenho reparado em algumas coisas, alguns artistas até vão lá fora e recebem até prémios michurucas, até, mas como foi um prémio de lá de fora, já tem muito mais valor do que exatamente. Mas já agora que estamos numa de desabafo, é assim, eu não sou um empresário que me possa considerar como tal. Não sou um indivíduo que domina aí a cena, como se costuma dizer, empresarial, quer dizer, que tem um monopólio, não é, no mercado, que possa dizer assim com toda a autoridade: vou apostar neste negócio. Mas é assim, há coisas que verdadeiramente, como costuma o povo dizer, não é, que até um ceguinho vê. E é assim, Portugal, o grande problema do nosso país é que nós não temos matrizes, nós não temos marcas registadas de nível internacional, nós não temos produtos comerciais, não é, que se reproduzam em série e que faturem milhões e milhões ao nosso país, não é? Agora, nós não temos realmente marcas, não é, que estejam lá fora a representar o país, não é, e a trazer mais-valia e que deem grande pujança à nossa economia nacional. Um produto, porque, por exemplo, basta só dar este exemplo, muita gente fala: mas nós temos o vinho do Porto. Para já o vinho do Porto não é uma marca. Em segundo lugar, a maioria esmagadora das casas são inglesas ou espanholas, não é? Tirando a Ferreirinha, pouco mais temos, não é? E, portanto, quer dizer, e eu desafio alguém a falar-me assim: mas digam-me então, não é? Ou uma empresa portuguesa ou uma marca portuguesa de topo internacional e que dê a rios de dinheiro ao nosso país. Vamos falar aqui da Auto Europa. A Auto Europa é alemã, não é? Que eu saiba, saem de lá Opels, não é? E pouco mais, não é? Agora, uma marca como o Tranche, não haver realmente visão empresarial, não é? Os grandes homens de negócios do nosso país digam assim alto: se isto é nosso, porque é que agora vai vir o capital estrangeiro injetar aqui dinheiro depois, e ficarem eles com a marca, com a patente? E depois, quando se fala de um jogo, parece que é um negócio menor, entende? É um negócio que desinteressante. E quando se esquece, a Lego é um brinquedo. E a Dinamarca só é quase conhecida pela Lego.
Não é? Quer dizer, é bárbaro. E como o Cubo Mágico, por exemplo, e mesmo, por exemplo, a Barbie é um brinquedo. E, no entanto, os milhões que fatura, não é? Exatamente. Não é? Portanto, não, mas os portugueses têm muita mania, os jogos é um brinquedo e, no entanto, o negócio dos brinquedos gera milhões e milhões e milhões. Não é um negócio menor. Imagine-se uma multinacional que detivesse a patente do xadrez. Seria das empresas com maior cash flow no mercado. Ninguém duvida, seria porventura o maior acionista de alguns dos maiores bancos do mundo. Alguém tem dúvidas a esse respeito? Se a FIDE pertencesse a uma empresa, a uma única empresa, e todo o negócio, não é, que gira em torno do xadrez, se fosse de uma única empresa, essa empresa era multimilionária, como é óbvio, não é? Bom, ninguém pode fazer isso em relação ao xadrez, porque o xadrez é domínio público, não é? É património mundial. Mas neste caso o Trench é uma marca registrada e a patente é portuguesa, digamos assim. Portanto, é uma questão de... Claro que agora isto já tem trabalho, não é? Enquanto o xadrez já é milenar, já tem estado desde a trabalhar nele, agora isto exigia, lá está, dedicação, investimento e não sei o quê. E é mais fácil vender o que toda a gente vende, não é, Isabel? Não dá trabalho nenhum. Claro. Meus caros, vamos fazer um intervalozinho? Ok. Ora bem, então vamos continuar a nossa conversa fantástica sobre este jogo maravilhoso, pá, destes amigos, pá, e empreendedores e criadores. E conterrâneos. E criativos e que estão a levar o Trench pelo mundo. E vocês vão agora contar mais projetos que têm, coisas para o futuro. E, por exemplo, podemos começar logo ali com a Luizinha, que eu acho que já tínhamos abordado na primeira parte, no sentido de que isto é altamente pedagógico para as crianças. Luísa, já contactaste aqui as escolas em Vila do Conde, por exemplo, no sentido de elas pegarem nas bibliotecas e porem isto para dinamizar com os alunos? Olha, por coincidência, Isabel, mesmo hoje, tentei ligar para a Biblioteca Municipal de Vila do Conde para contactar a pessoa que responsável pela biblioteca e não consegui ainda falar com ela, mas ia realmente apresentar o projeto do Trench para se introduzir nas bibliotecas. Podíamos começar com um workshop de apresentação e depois, porque o objetivo seria depois encaminhar a Biblioteca Municipal para as bibliotecas escolares. Exatamente, porque fazem tivemos uma abordagem aqui há uns tempos, há um ano ou dois, de duas escolas de Vila do Conde, que eu dei seguimento àquilo que me perguntaram e informações sobre o jogo. Depois nunca mais voltámos a ser contactados. Eu há dias por acaso também os contactei e foi-me dito que não era agora o momento ideal, ou por falta de verbas ou de motivação, não percebi muito bem, mas realmente eu tenho pena, porque é a minha terra, não é? Exatamente. Foi aqui nesta terra que o Rui criou o jogo, foi inspiradora. Foi aqui que nasceu. É um jogo que nós, voltando até à primeira presença numa feira internacional, ainda em protótipo o jogo não existia, e foi muito interessante que tivemos uma universidade de um país nórdico, que eu agora não me recordo qual foi o país, mas quando aprendeu a jogar o jogo com o Rui, disse: olha, se nós lhe encomendássemos 400 jogos, o senhor entrega-nos para introduzir na universidade desse país. Nos jogos de matemática. Nós na altura não tínhamos o jogo produzido, portanto, e não foi possível satisfazer, mas repare, foi uma universidade que se interessou logo e achou que andavam atrás de um jogo com estas características para introduzir na universidade, para pôr as pessoas a jogarem, por causa até da parte de matemática. No nosso país há algumas escolas que nos têm contactado, curiosamente, para a aula de História do 9º ano, que é quando eles dão a Grande Guerra, não é? E aí é como nomeadamente, disseste, é uma excelente ferramenta didática e pedagógica. Não é? Nomeadamente, nós, como eu já disse há pouco, aqui as escolas de Póvoa de Varzim, nós já tivemos em algumas escolas com as professoras bibliotecárias municipal da Póvoa. Fez parte do Trench da exposição do Centenário da Grande Guerra na Biblioteca da Póvoa, que foi também um sucesso. Por isso que há aqui a chamada de atenção aí para o convite, digamos assim. Convite no ar, para era um gosto fundamental. E tinha uma vantagem, Vila do Conde, porque enquanto que nós, por exemplo, já fomos a Coimbra, já fomos a Ilhavo e a outros municípios, temos que nos deslocar, e aqueles que ajudam na deslocação fica-lhes mais caro, não é? Porque somos de longe e nós não podemos voltar
assiduamente lá para dar formação. Exatamente. Aqui Vila do Conde, nomeadamente, eu disponibilizei-me com o Rui, com o criador, ir à escola, dar formação aos professores, fazer um workshop aos alunos, portanto, mais nós não podemos fazer, mais não podemos fazer e realmente causa-me assim um bocadinho de triste, eu acho que é um tristeza, não é? Por não aqui Vila do Conde não estar realmente com o jogo ou usá-lo nas escolas, quando seria uma mais-valia. Completamente uma mais-valia. E a biblioteca tem lá jogos, estão lá pessoas a jogar, de vez em quando, que é que e não? promover torneios, jogo, Isabel, e fazer mais do que colocar lá o jogo. Repare uma coisa. Criar um clube mesmo da terra, não é? Criar um clube e promover torneios entre as escolas. Olha, uma coisa tão gira que se podia fazer. Sabes poderia ser a capital do trens. Poderia não, deveria. E sabes uma coisa muito gira que podíamos fazer? Repara, ter nas escolas, promover torneios e, por exemplo, fazer um torneio anual em que um campeonato final anual em que o grande vencedor poderíamos até conseguir patrocínios e ir às Olimpíadas de Londres, representar Vila do Conde, as escolas de Vila do Conde, levar e a projeção mediática que isso traria, mesmo para a cidade. Um jogador a estar em Londres no campeonato do Trash, quer dizer, o Trash está lá como uma disciplina, não é? A Secretaria de Estado do Desporto já é considerado um desporto intelectual para introduzir nas escolas. Incrível. E até é bom apostar fortemente na versão digital, curiosamente. Mas, claro está que este é um jogo tradicionalmente de tabuleiro e quando se vai para competições, não é, para torneios, é jogado na sua versão física. Portanto, ele está disponível da nossa parte e nós, como a Luísa disse bem, poderemos dar a tal assistência altamente personalizada. Porque não podemos fazê-lo em Lisboa, não podemos fazê-lo em Coimbra, mas aqui... Aliás, muita gente nem acredita que é o autor do jogo, porque pensam que isto até é um jogo criado por algum estrangeiro, não é? Que está a marcar presença, não é? E quando nós às vezes até enviamos jogos, não é, autografados, para lá para fora, não é? Eles até nos fazem umas festas, eles põem Sim, isto, só por ir autografar, eles acham dão uma visibilidade no Facebook, por exemplo, tiram fotografias, até viram o jogo do avesso para ver se lá a assinatura do autor, quer dizer, como é que lá fora dão tanto valor, não é? A um criador, e aqui os da terra parece que estão esquecidos, a memória é curta, não é? Não, por isso fica este convite, não é? Olha, fica este apelo para quem não há mágoa nenhuma, mas exatamente, mas dói um bocadinho. Mas pronto, não é aquela mágoa, mas vocês deviam ter tínhamos gosto, tínhamos orgulho que o jogo tivesse, claro, no nosso município. Não, e acho que até era a Vila do Conde que deveria puxar a brasa à sardinha, não é? No fundo. Claro. Então o General Lourenço Santos diz que ele devia ser bandeira portuguesa. Quanto mais não seria de Vila Condense, quer dizer, devia ser um orgulho. Uma vez é curioso que já nos ofereceram, nomeadamente, o logótipo do Trench, não é? Para uma exposição, agradecemos imenso à Sra. Presidente. Feito pela grande Maria da Guia, não é? Maria da Guia. Temos um quadro em renda de Bilhos, muito bonito, que expusemos, muito bonito, e nesse aspecto a Sra. Presidente foi muito simpático. Isto tem que ser dimensionado. Só que isso é uma amostra do que se poderia verdadeiramente, não é, desenvolver em termos de trabalho, não é, e de intercâmbio. Não, ainda agora na Suécia, um senhor sueco que também era professor universitário, investigador e que trabalhava na Comissão Europeia, comprou o jogo, ficou de tal maneira apaixonado, e só para terem a noção, no país dele ele comprou o jogo quase a 100 euros numa loja que ele encontrou. E depois entrou em contato connosco a dizer ao Rui que estava fascinado com o jogo e que queria oferecer um ao genro que morava em Londres, mas que estava esgotado na loja dele lá na Suécia. E eu disse, não se preocupe que eu mando-lhe um por metade do preço, cá de Portugal e não sei o quê, e ele ofereceu ao filho. E há dias ele, em conversa no Facebook, que eu apanhei, às vezes, pronto, tem estas coisas engraçadas, e ele estava a falar com outra pessoa de outro país, a dizer, o jogo é fantástico, eu vou agora bater à porta, quer dizer, ninguém lhe encomendou nada, e ele disse, eu vou bater à porta dos clubes de xadrez aqui de Estocolmo para introduzir o jogo, porque ele é extraordinário, não sei o quê, e foi quando aquele tal inglês disse assim, eu estou a fazer isso na escola, com os meus alunos, é pena não termos uma versão do Trash low cost para a gente poder introduzir, que é outra lacuna, mas falta de meios também. Nós não temos possibilidades em termos de acho que Vila do Conde está a falhar, tem que investir aqui nestes empreendedores fantásticos. E ele fez sozinho, como é que uma pessoa, não é, sozinha, quer dizer, também ali por conta e risco, vai bater às portas, e ele disse, às bibliotecas, vamos tentar dinamizar isto em Estocolmo, não sei o quê.
Pá, é fantástico quando nós temos esta receptividade, não é, de lá de fora, estas boas notícias. Isto é que nos dá alento e é isto que faz com que nós não desistamos e que acreditemos e continuemos a lutar. Sim, vocês que às vezes é desmotivante, às vezes é desmotivante, porque a pessoa sabe que realmente tem aqui algo de valor, de qualidade, aliás, mas sozinho é um grande opinion maker. Ele inclusive jogou com alguns dos chamados, não é, gurus, digamos assim, não é, dos jogos de tabuleiro, especialmente que são alguns mestres internacionais de xadrez, nomeadamente, e ele próprio escreveu, não é, num testemunho, não é, no Board Game Geek, que é um blog, não é, que estão lá os entendidos de todos os jogos de tabuleiro, que o Trench oferece exatamente, não é, o mesmo desafio mental, não é, que o xadrez. Sem dúvida nenhuma, ainda com, digamos assim, uma novidade que é realmente a regra da trincheira, não é? Que transforma um jogo numa forma imprevisível, não é, de teorizá-lo. Ou seja, é muito difícil, não é, tecnicamente abordar em termos de técnica de jogo, não é, que alguém consiga fazer como xadrez por sequência, quer dizer, adivinhar a jogada que o adversário vai fazer à quinta ou à sexta posição, não é, do movimento no jogo. O que por si só prova a grande longevidade, não é, que o Trench traz, não é, em termos de jogabilidade para o futuro. Portanto, tudo isso junto, não é, apraz-nos dizer que realmente está aqui matéria de sobra para ser bem explorada num contexto escolar, nomeadamente, não é? Porque realmente ajuda as pessoas a desenvolver as suas capacidades mentais e psicológicas. Se tivéssemos possibilidades também, por exemplo, quem nos tem batido muito à porta, os próprios museus militares, que é como o Rui disse há pouco, que já está da nossa mente, está muito afastada a Primeira Guerra Mundial, as pessoas lembram-se da Segunda Guerra Mundial, mas a Primeira já confundem a Primeira com a Segunda, não sei o quê. E eles dizem que o Trench, em termos pedagógicos, era muito interessante introduzi-los lá nos museus para que as pessoas realmente voltassem a perceber como é que foi a Guerra das Trincheiras e quando é que ela ocorreu, portanto toda aquela mecânica e portanto se nós tivéssemos meios era também uma via muito interessante a nível sempre, lá está, pedagógica, sempre lúdica, porque eles quando falam no jogo era sempre nessa vertente. E nós aliás, agora... com o apoio do Estado, nós poderíamos levar facilmente à NATO. Exatamente. Que aliás existe um vídeo, não é, que vocês depois podem consultar, nomeadamente na nossa página do Facebook do Trench. Existe um vídeo do Ministério da Defesa que promove a indústria de defesa nacional em que apresenta o Trench, não é, ser jogado, não é, como pano de fundo e, portanto, para provar a tecnologia e a inovação portuguesa, um país tão pequeno, mas que tem provas dadas lá fora, não é? E apresentam por cima do Trench como sendo, digamos, este chamariz, esse isco, não é? Para, em termos promocionais, poderem então apresentar o nosso Ministério da Defesa em feiras internacionais de armamento, etc. Não é? Portanto, não restam dúvidas, não é, de que temos aqui um produto de excelência, não é, para exportar, não é? E quando digamos exportar, o ideal é, como eu costumo dizer, ser a regra dos 3 Is, que é implantação, não é, institucionalização e internacionalização, não é? A implantação, na medida possível, nós estamos a fazê-la, não é? Com parcos recursos, com falta de meios, como é óbvio, e falta a principal arma, que é, costumo dizer que é a arma nuclear, que será a versão digital. A institucionalização, isso já não nos compete a nós, não é? Isso tem a ver com o Estado, com o governo português e pode partir logo muito fortemente das câmaras, com o apoio das câmaras, não é? A nível municipal, não é? E felizmente há quem já tenha feito grandes obras do Trench, como provámos, não é? Nomeadamente em Ilhavo. Muitos parabéns ao Presidente da Câmara de Ilhavo, não é? E também à Liga dos Combatentes e mesmo ao Exército Português, com quem nós também temos um protocolo assinado. Mas falta o principal, é levar lá para fora, não é? Este produto de excelência, que é a tal chamada internacionalização, não é? E aí é que realmente terá que ser com apoios, seja privados, seja, não é, estatais. Porque assim, o Trench está a ser jogado em todo o mundo, mas por particulares, percebe? Nós vendemos pela net o jogo, eles contactam-nos, não é, nas nossas páginas, agora vamos criar um site também com loja online e tudo isso, mas lá está, é um trabalho de formiguinha, não é? É um trabalho, é uma luta diária, é um trabalho de formiguinha. Já agora a título de curiosidade, se me permites, antes que me esqueça,
O nosso site oficial, até há pouco tempo, era Criações a Solo. Portanto, www.criaçõesasolo.com. Ele teve à volta de 3 anos, mais ou menos, ou 4 anos no ar. E, curiosamente, fomos visitados por mais de 165 países. À volta já rondava os 170. Isto só a propósito que existem à volta de 165 países que praticam o xadrez em todo o mundo. E mesmo, fomos a ver o número de países da ONU, não excede muito esse número. Que é muito curioso, quer dizer, como é que um jogo que sem gastarmos €1 em marketing ou publicidade, porque não temos recursos para tal, já era visitado o nosso site em que não tinha nada para oferecer, curiosamente. Não tinha lá a versão digital, não tinha loja online. E mesmo assim, não é? Do nada, apareciam lá pessoas de 160 e tal países, não é? Quase 170 países em todo o mundo. E escusar será dizer que havia meses que uma média de diferentes países eram à volta de mais de 100 países, quer dizer, 100, 120, 130, não é? E muitos milhares passavam horas a visitar o nosso site, que é uma coisa incrível, não é? Como é que eles perdiam horas a visitar um site que só tinha muito texto e fotografias para oferecer. Mas ainda bem que falaste que nós agora vamos realmente, e Luísa pode explanar melhor esse assunto, vamos criar um novo site. Sim, mas eu não coloquei ainda. Não, eu trouxe porque assim, se às vezes alguém tiver interesse em conhecer mais o jogo ou até contactar-nos ou falar connosco sobre o jogo, nós estamos sempre disponíveis e portanto o nosso e-mail é geral@tranchess.com e depois a nossa página... explicar essa do Tranchess. E a nossa página do Facebook, portanto, é www.facebook.com depois /trans.game. Portanto, alguém que esteja interessado em conhecer um pouco mais pode contactar-nos através do e-mail e pode visitar a nossa página do Facebook. Futuramente o nosso site será www.tranchess.com. Portanto, esta parte é um trocadilho que o Rui criou. Se calhar para elucidar melhor, não é? E para, digamos assim, levantar um pouco o véu, não é? Não é que seja segredo ou mistério, mas de alguma forma para fazer também uma revelação também em primeira mão. E isto porque nós gostamos muito realmente da nossa pintora, não é? De excelência, e às vezes queremos trazer também esses mimos. Portanto, esta marca, que no fundo não deixa de ser uma marca da própria empresa, não é? O nome da própria empresa, Tranchess, e do domínio, não é? E do mail e do futuro site, é o trocadilho, não é? Porque é a fusão do Tranch com o chess, não é? Ou seja, onde termina Tranch, não é? Inicia o chess. Isto foi intencional, porquê? Porque nós seremos os únicos no mundo, não é? Que poderemos comercializar, não é? Tanto na versão física, fazendo o tabuleiro em dupla face, cara e coroa, ou seja, de um lado que estamos a ver, não é? O Tranch, não é? E do outro lado, não é? Poderemos colocar o tabuleiro de xadrez, que inclusivamente dá também para jogar as damas. Será o 3 em 1, ou seja, vão 3 sets, não é? Com um tabuleiro de dupla face. E, portanto, assim como também na versão digital, nós poderemos criar um ranking misto. O que é que isso significa na prática? Significa que os usuários vão poder jogar Tranch e, simultaneamente, jogar o xadrez. E depois, no cômputo geral, vai-se ver no ranking quem é que será o melhor, não é? Quem é que fica em primeiro lugar e por aí fora. Já agora, o Tranch também vai ter, eu acho que esta revelação já tinha feito, nomeadamente quando estive num programa com o Walter Ugumem, que nós criamos um slogan muito interessante a meias, não é? Que eu disse que o Tranch atrai pela beleza, ele disse, mas convence pela inteligência. E eu já acho que lá já tinha feito esse comentário, mas vou deixar aqui também em sublinhado que eu criei um ranking muito peculiar para o Tranch, ou seja, o Tranch rege por uma hierarquia, que vai do soldado ao general, já todos sabemos. E eu, aproveitando essa hierarquia, não é, vou transportá-la para um ranking muito competitivo, não é? Mas na versão digital. Na versão digital, como é óbvio. Portanto, eu vou criar um ranking em que os primeiros 100 serão generais. Portanto, do número 1 ao 100 serão generais em todo o mundo. Quer dizer que só haverá 100 generais em todo o mundo. Depois, a partir do 101 até ao 1001, serão coronéis. Portanto, só haverá 1000 coronéis em todo o mundo. Depois haverá 10.000 capitães, 100.000 sargentos e infinitos soldados. O que significa, na prática, vai-se criar uma competição diária acesa em que os soldados vão querer subir de posto o mais rapidamente possível e os generais nunca vão querer ser despromovidos.
Portanto, este será um aliciente extra, não é? Em que as pessoas vão, por uma certa vaidade ou prestígio, ou por paixão, vão querer, todas elas, não é? Figurar na elite, digamos assim, na nata, não é? Dos trenchistas, que serão os 100 generais, não é? Mas eles não sabem se, quando se forem deitar, não é? Passar 24 horas já não desceram de posto, não é? E, portanto, eles vão ter o cuidado de, diariamente, tentar jogar entre eles, porque isto vai se reger por um sistema de pontuação, como é óbvio. Ou seja, não vão tirar muita vantagem de estar a jogar contra um soldado, porque mesmo em caso de vitória a pontuação será relativa, não é? Já ao contrário, seria ótimo um soldado vencer o general, que não será nada fácil. Já teria muita boa pontuação, mas vão jogar entre eles, ou quando muito vão desafiar coronéis, não é? E assim sucessivamente. Portanto, é, digamos assim, um ranking que eu julgo que vai ajudar a transformar o Trench num jogo de culto e de fama mundial. E vai ser muito interessante. Acreditávamos nisso, claro. Olha, e aquela cena que tu contaste que eu passei-me linda de morrer da pia, com aquele processo, tudo agora um Trench virado para dentro. Pois, isso é que foi pena não ter trazido, não é? Porque eu já o tenho feito em protótipo, não é? Mas isso a culpa foi minha, que eu estar aqui a falar, não é? De uma obra que as pessoas não conseguem visualizar, não é? Pois é, mas olha, tu descreveste. Não é fácil, mas se calhar isso iríamos deixar para uma segunda parte, quando tivermos novidades, e se calhar em vésperas até de fazer a inauguração. Olha, mas é muito bonito. Mas fica até no ar, que é uma obra que se chama Trench Rip, não é? Que será um verdadeiro monumento. Que lá está, ultrapassa e extrapassa o jogo. Sim, já é a vertente artística aqui a entrar de novo, não é? E funcionar como um verdadeiro monumento vivo à Primeira Guerra Mundial. Dei o nome Trench Rip, portanto, e que tem uma forte carga simbólica e espero eu que essa obra se venha a realizar. E por que não aqui em Vila do Conde? Fica aqui o desafio. Seria o centro nevrálgico de toda... Ele explicou-me, eu passei, é mesmo assim uma coisa, obra de arte. Exatamente. Espero bem. De toda a criação de Trench, não é? Esse seria, digamos assim, o expoente máximo, não é? Portanto, o ex-libris, digamos assim, não é? E, portanto, mais uma vez, um convite, não é? Que fica aqui. E, portanto, nós costumamos dizer que não usamos chaves na fechadura, não é? Portanto, as portas estão sempre abertas, não é? Não, mas de qualquer maneira, assim, independentemente do que estamos a falar do Trench, eu agora, na pele, sinto e dou valor realmente às pessoas que se lançam sozinhas, sem apoio, os verdadeiros empreendedores, esses é que são os verdadeiros empreendedores, atirado às feras, porque é mesmo a pessoa ser atirada às feras, porque há muitos obstáculos, a gente depara-se com infinitos obstáculos, que vão desde obstáculos diretos que nós reconhecemos logo de imediato, e logo o número 1 é a falta de capacidade financeira, não é? Que esse é imediato e nós sentimos-lo logo e é assim, não é? Mas depois há aqueles que estão camuflados. Exatamente. E que nos chocam mais e que nos, não é? Que destroem, tentam nos destruir e que pela calada, não é? Vão derrubando e aquilo que nós com paixão, exatamente, aquilo que nós com paixão estamos a trabalhar no duro, porque as pessoas, eu vou-lhe dar uma parte, que é esta parte do Rui. O Rui não gosta de coisas negativas, mas eu vou contar, por exemplo, na altura em que o Rui criou o Trench, e na altura da Microsoft foi uma pressão enorme, porque queriam-nos realmente ficar com a marca. Eu tinha um cancro, Isabel. Eu estava a lutar de um cancro. E sabes o que é? Meses, todos os dias eu ver notícias a querer-nos ficar com a marca, e nós, uma luta diária, e nós com o advogado, aquela pressão toda, e continuar com um sorriso, e continuar a fazer de conta que estava tudo igual. E fomos às feiras. E eu estava a ter sessões de radioterapia, e não sei o quê. Olha, grande mulher minha, não sabia disso, Luísa. Foi, dureza. E dureza mesmo. E repara, nessa altura o Rui estava na imprensa a ser muito pressionado, porque a imprensa internacional no mundo dos videogames, porque aquilo na Microsoft era um videogame, e diziam que se apanham esse Portuga pela frente, atropelámo-lo, e ele é um filho não sei da quê.
Porque eles queriam, a sério, porque os videogamers queriam que saísse o jogo da Microsoft, tá? Porque eles tinham feito uma campanha monstruosa, não é? E então sabes como é? Eles, aqueles freaks, não é? E não é isso, eles gostam de ir para a net, nem que seja para dizer mal, não é? Sim, portanto, faz parte, faz parte. Mas nós mas depois diziam que passaram a ficar interessados pelo jogo e já o queriam comprar. Mas nós não tínhamos, isto ainda estava tudo nós ainda a construir. Mas realmente doía uma pessoa ir para ali e dizer, olha, o português quer ganhar dinheiro à custa da Microsoft. E não houve nenhum português que fosse lá defender-se assim, não senhor, o português trabalhou bem, o português registou a marca de um produto que ele criou, portanto é dele a marca. Não, os próprios portugueses, perdeu os cordões à bolsa, enquanto que a Microsoft, multimilionária, não é? Não fez aquilo que lhe competia. Porque as pessoas não têm a noção, mas para registrar a marca estão aqui dezenas de milhares de euros. Sim, dezenas de milhares de euros. As patentes são caríssimas. Quer dizer, eles achavam, e o povo, quer dizer, o público que diz todos os disparates e mais alguns, achava que só porque era uma Microsoft nós íamos pôr para o lixo dezenas de milhares de euros e entregar, não é, a nossa marca, o nosso trabalho de mão beijada, só para que os videogamers tivessem o seu joguinho online. Disseste bem um joguinho. O que era qualquer jogo de videogame comparado com uma obra como a do Trench? Que o Trench é que merece que esta marca verdadeiramente seja pertença sua. Um trabalho árduo daqui de investimento, de dedicação e não sei o quê. Portanto, mas mais uma vez vamos ao nosso povo. Como é que é possível, não é? O próprio nosso povo e dizia, até assumiam que os portugueses eram uns oportunistas, não sei o quê, quando a marca era nossa, quer dizer, e não houve, nem sequer houve uma batalha judicial, porque a Microsoft tinha consciência que a marca era nossa, só queriam era que nós acedêssemos, pronto, mas nunca nos ameaçaram de tirar, nem sequer nós metemos um processo à Microsoft, nada, eles reconheceram, fizeram uma proposta que não foi avante e reconheceram que a marca era nossa, abandonaram, não é? E tiveram que alterar o nome do jogo, eles fizeram prejuízo e não sei o quê, mas realmente, enquanto que os portugueses deviam elogiar, dizer assim, sim senhor, porque em Portugal não se dá valor às marcas, à criação das marcas, ainda não se percebeu que uma marca é algo importante e que dá identidade ao produto, deviam dizer, não senhor, como é que um português realmente conseguiu fazer aquilo que uma Microsoft fez erradamente, que foi criar o produto, promovê-lo e depois é que registar a marca, não é? Portanto, e eu, é como mais uma vez digo, e eu estava doente, e com essa frase, quer dizer, se não me venceram nessa altura, portanto, e eu agarro muito a isso, lembro muito disso, quer dizer, se nessa altura eu resisti, não é? E portanto, eu agora tenho que continuar. Fizeste a batalha das batalhas, isso é que é uma guerra. Foi uma prova de fogo. De qualquer maneira, agora, a maior frustração que nós temos é a seguinte, porque muita gente conhece o Trench e diz assim, pronto, este indivíduo criou uma obra que nunca mais vai conseguir fazer nada que se possa comparar e o transcender. Mas na realidade muita gente desconhece, e também fica aqui dito publicamente, que o Trench faz parte de uma trilogia. E não fosse a falta de meios, essa trilogia já estaria cá fora. Nas mãos de uma Microsoft, na versão digital, nas mãos de uma Lego, ou de uma Hasbro, ou de uma Mattel, já estaria cá fora há séculos. Isto não faz mal. Até o general e o coronel até já queriam entrar em guerra. Que eu falei numa trilogia e eles ficaram logo, não sei se enciumados, ou já estavam prontos para a guerra, para a batalha. Mas na realidade é um facto, quer dizer, eu costumo dizer que é uma situação muito castradora. Nós temos outras obras-primas, e eu assumo com toda a autoridade, digamos assim, essa constatação, e não poderem estar cá fora, não é? É engraçado que os fãs do Trench já perguntam muitas vezes, às vezes mandas uma fotografiazinha àqueles que a gente sabe que são mesmo apaixonados e que merecem, pronto, e eu às vezes mando do segundo jogo da trilogia, que aliás é inspirado na Força Aérea da Segunda Guerra Mundial. É muito bonito, muito bonito. Então, design, em termos de design, é muito, muito, muito bonito. Eles são poderosos em design. Sim. Mas atenção, quando se fala de uma trilogia, não tem rigorosamente nada a ver com o design. É completamente nem a mecânica tampouco, não é? Exato, pode ter umas inspirações. E então eu acho piada que eles agora, os que viram, estou sempre a receber mensagens: quando é que vem o segundo? E então, quando é que vem o segundo? Já querem o segundo, portanto. E nós temos já testado, não é? Já em protótipo, portanto, prontinho a ser produzido em série, não é?
tal e qual como está o Strange. E isso é que me mais dói, no fundo, não é? O Rui é frustrante para ele ter as coisas. Também criativo, imagina, tinhas uma obra de arte e não a podias expor, tinhas que a ter guardada porque não tinhas meios, ou porque não te cediam um espaço de galeria, ou porque não tinhas quem o pudesse realmente patrocinar, fosse lá o que fosse. E é o que está a acontecer na prática, ou seja, nós temos a plena consciência, não é? Que podia estar aqui outro rival, já não era do xadrez, seria porventura das damas ou do Go, e um terceiro a seguir, quer dizer, e é isto, não é, que é esta, digamos assim, esta incapacidade, esta impotência, não é? Isso, porque realmente o Rui, esta veia criativa apareceu tarde, mas foi assim de rajada. Pois é tão interessante, foi de mergulhadora. É engraçado. Porque ele tem coisas completamente diferentes. Ele tem um jogo, por exemplo, que esse nós já conseguimos até uma ajuda, um protocolo da Santa Casa Misericórdia do Porto, mas não foi suficiente para nós lançarmos o jogo para cegos. E ambliopes. Cegos e ambliopes. E Santa Casa... Mas que é 100% inclusão social, porque é universal, dá para jogar pessoas... Cegos com não cegos. Por exemplo, agora me falaram e não tem nada a ver com o trem, são coisas distintas. Já que vocês têm que ir ao espaço-tempo, porque eles trabalham exatamente, através da arte. Eles têm lá coisas com cegos, ambliopes, tudo. E tem tudo a ver com trens. Exatamente. Olha, falar ter... Já agora falaste nisso e fez-me lembrar aquilo que a gente veio pelo caminho a falar, não é? É esse espaço-T no Porto que vocês podiam perfeitamente... Porque a Santa Casa, porque eles também têm uma escola ligada com os cegos e eles gostaram imenso e portanto eles fazem parte desse projeto. Não é o suficiente a ajuda que eles já prestaram e por isso nós temos que arranjar outros apoios para pôr cá fora o jogo, mas é um jogo realmente para cegos, ambliopes e portanto que não tem nada a ver com o trance e é uma coisa completamente diferente, didático, muito pedagógico. E por visto, acho que é único no mundo, porque assim, quase todos os jogos que existem são adaptados. Por exemplo, existe o xadrez adaptado para cegos. Nós também podemos pôr, uma versão para cegos e ambliopes do Trench, não é? Era só fácil, que o Rui criou um mesmo para cegos, muitas vezes as minorias estão esquecidas, as minorias, não é? E ninguém pensa porque não é lucrativo ou não sei o que é, mas o Rui criou temos de propósito. Que o espaço ter, eles vão dar abertura para isso. Não, e nós todas as ajudas e tudo é muito bem-vindo, porque lá está, este não era o nosso meio. E já vamos com a cunha da Isabel. Sim, podes dizer que... Não, porque isto não era o nosso mundo, percebes, Isabel? E é que isto não era o nosso mundo e, portanto, todas as ajudas são bem-vindas e tudo isto são descobertas que nós vamos fazendo diariamente. E também convém dizer, não é? Isto que fique bem vincado, que assim, nós nunca tivemos a pretensão de comercializar os produtos. Nós somos uma empresa criativa, deixámos isso para os entendidos e para quem domina a matéria e para quem tem meios e tem máquinas já montadas, etc. Portanto, claro que toda a parte produtiva e de distribuição, não é? Portanto, a produção, a distribuição, a comercialização propriamente dita, deveria estar nas mãos de quem de direito pode desenvolver este trabalho à escala planetária, não é? Filho, este é o nosso primogénito, mas não é unigénito, não é? Porque existem mais, não é? Olha, Isabel, já agora vou fazer também, porque se há gente empreendedora e merece ser falada e promovida, quem fez este jogo, a parte de produção mesmo, de fábrica, foi também uma empresa muito jovem, aqui de Vila Nova de Gaia, a Retrato Ideia, portanto podemos fazer publicidade. Quem fez todo esse projeto de produção foi o Ricardo, que é o Big Boss da Retrato Ideia. Bem aqui na caixa, não é? Que nós recorremos a fábricas na Alemanha de jogos, não conseguiam fazer, ou se fizessem ficavam uma fortuna, porque isto é uma peça isto é muito difícil de fazer, muito difícil, porque está injetado a duas cores. Repare, isto é quase, fazer isto é um quebra-cabeças, porque as pessoas nem têm a noção, o jogo está muito barato, apesar de ser caro aparentemente, é muito barato para a produção dele. Tem outro que não é de só menos importância, é que é bimatéria, ou seja, o plástico é ABS, não é? De alto brilho, porque eu fiz questão que assim fosse, porque era algo também sugestivo das botas militares muito bem, não é? Engraxadas, muito bem embranjadas. E depois tem uma base em EVA, que é, portanto, uma mistura de borracha, precisamente para
que ela tenha uma certa aderência, não é? Que é para jogar, às vezes dá-se um encontrão e as peças não ficarem todas baralhadas. Mais facilidade, e também para ir buscar aquela cena de que eles nas trincheiras, não é? Andavam quase a rastejar, não é? Porque o terreno todo enlameado com os arames farpados, não é? E, portanto, era muito difícil para eles poderem, não é? Circular, não é? Livremente, e, portanto, também dá essa sensação do jogo, não é? E o Ricardo, lá está, foi pensado tem uma lógica, um português, um jovem português empreendedor também que meteu-se nos moldes e na injeção, produziu esta obra de arte, sem dúvida, sem ser por conta que eu duvido que lá fora as grandes fábricas conseguissem produzir com esta qualidade como fez aqui uma pequena fábrica. Uma pequena fábrica, lá está. Com também jovens empreendedores. Com jovens empreendedores. Foi um desafio que ele aceitou, que grandes fábricas lá fora de jogos não aceitaram fazer o desafio. E já vi ministros... Porque lá está, são peças novas e as fábricas que querem produzir o mesmo sempre. E o que é curioso é que, portanto, nós temos o selo, não é, do Exército e o selo do Portugal Sou Eu. E já vi ministros a pegar no jogo, não é? Com ele na mão, eu estive à espera de às vezes receber um telefonema, qualquer coisa assim, não é? Que me fizesse uma agradável surpresa. Mas eu acho que até hoje, não é? Portanto, não é? Nós, como diz o outro, mais vale podes esperar deitado, não é? Porque sentado vais acabar por cansar, não é? Por isso é de louvar também realmente os jovens empreendedores que aceitam desafios, não é? Que não se acomodam e porque hoje é muito difícil nós, quando criamos algo novo, arranjar os parceiros que nos ajudem a desenvolver. Mas em Vila do Conde, também é preciso dizer, curiosamente tivemos com o início dos protótipos gente fantástica, fantástica mesmo, que cresceu connosco. Coisas que não faziam passaram a fazer e portanto disponíveis também a ajudar, gente ótima que encontramos em Vila do Conde e fora de Vila do Conde. O Trens também trouxe essa, embora nos tenha dado muita dor de cabeça, mas trouxe-nos gente incrível. Olha, Isabel, conhecemos-te através do Trens, portanto foi muito bom. O Walter também a conhecemos através do João Rios, o Peixoto, que já nos acompanharam em eventos, que uns grandes amigos, pessoas incríveis mesmo, porque realmente nós queríamos muito. Hoje reduzimos ou deixámos esse conceito porque exige muita dispêndio financeiro também, mas quando nós fazíamos a apresentação do Trens, criávamos tipo uma tertúlia, havia poesia sobre a Guerra das Trincheiras, que o Peixoto tocava, o Rios dizia poesia e portanto era muito, muito, muito interessante e tivemos pessoas realmente que nos apoiaram e que também com amor à camisola. O Trens já marcou presença em eventos muito interessantes, como o Capital Europeu de Desporto em Guimarães, como no Cais da Figueira da Foz, não é? Como quando o lançamento foi no Palácio da Cidadela em Cascais, não é? O General Lourenço Santos, que não nos conhecíamos lá de nenhum, é preciso às vezes que as pessoas pensam assim, é Cunhas ou... Não, todos que eu sei que é a vossa resiliência, que é a palavra certa. Sim, mas todas as pessoas foi por carolice, foi por paixão, foi por amor à camisola, foi porque reconheceram realmente um trabalho, não só um trabalho feito por nós, não é? Em termos de empreendedorismo, mas que no final saiu aqui uma obra que verdadeiramente deve ser conhecida e divulgada e portanto nós não foi nada temos feito por tudo aquilo que está ao nosso alcance. Nada. Então com o Sr. General, houve um amigo dele que falou-lhe no jogo e ele recebeu-nos em casa dele para que então vamos lá conhecer esse jogo, ele é uma pessoa incrível. E o Rui fez lá a apresentação e ele no final disse logo, eu apresento-vos este jogo. Porque acreditou, porque viu porque ele não ia dar a cara numa coisa que ele não acredita, ele não necessita disso, ele não precisa, ele hoje quase já nem dá entrevistas e aparece pouco, porque a idade já nem permite, e ele fez isso e fez uma coisa extraordinária, Isabel. Foi um evento nosso a convite da Câmara da Figueira da Foz. Olha, na Figueira também já tem lá jogos nas escolas, e a Câmara da Figueira da Foz fez-nos fizemos lá um grande evento no CAI e o Sr. General foi doente que ele estava, os filhos até zangaram-se por ele ter ido e ele disse, não, daquelas pessoas à moda antiga de honra, eu disse que ia, códigos de honra, exatamente, eu disse que ia, vou, e lá estava, portanto, a troco de quê? Ninguém lhe pagou,
não é? Ele ainda teve despesas, ninguém lhe pagou nada, ele esteve lá, fez a apresentação do jogo, viu-se com prazer, na altura estava lá o João Rios e o Peixoto também. Depois vocês convidaram-me a não poder. Exatamente, e portanto, extraordinário, portanto o Tranche também tem-nos dado conhecer gente fantástica, gente do nosso país, gente... Boa onda. Exatamente. Tem esse dom de atrair, não é? É isso, é engraçado, são as sinergias, olha, da guerra. Com caráter e com personalidade. Já agora também uma palavrinha ao Clube Lions de Ilhavo, não é? Sim, com o contributo deles. Também. Tornou-se possível, não é? Dirigir então também. o Tranche Memorial em Calçada Portuguesa. Podemos agora, nem me lembro, claro. Ainda por cima eu sou uma pessoa que com os nomes esqueço muito e sou uma trapalhona, mas Sim. As pessoas sabem aquelas que nós realmente curioso. Há também estamos agradecidos. Um pormenor também curioso, voltando novamente às origens, digamos assim, da aqui realização. de Vila de Conde temos que falar no João Brites, o nosso fotógrafo, um querido João, se não vai ver de certeza, uma pessoa incrível, também dinâmica, que dá força, que está presente, também nos ajudou imenso, fez-nos reportagens fotográficas com prejuízo dele, porque ele assumiu alguns custos. O João incrível, mas que nos acompanhou sempre por todo lado, não é? E curiosamente que a primeira, digamos assim, o primeiro teste, o primeiro batismo de fogo do Tranche foi logo na Casa Militar, não é? Com o chefe da Casa Militar, o Sr. General Carlos Alberto Carvalho dos Reis, a convite do Museu da Presidência. Logo aí, não é? Quer dizer, e a revisão técnica da obra foi feita lá, não é? Logo aí, e com os 3 ramos das Forças Armadas, foi até, digamos assim, muito oficial, não é? Quando o Tranche marcou presença pela primeira vez, ainda em forma de protótipo. E logo aí, não é? Nós tivemos a forte evidência de que estamos perante de algo verdadeiramente excepcional, porque estamos perante pessoas, não é, que estão habituadas a conhecer tudo, não é, que diga respeito à parte estratégica, não é, e até mesmo no caso, porque é curioso que eu, quando criei o Tranche, eu inspirei-me um pouco naquelas mesas de estratégia, não é, dos generais, não é. E é curioso que eles, quando viram pela primeira vez e quando experimentaram o jogo, tiveram a mesma sensação. Quer dizer, consegui, não é, trazer, digamos assim, para um jogo clássico de tabuleiro a verdadeira guerra, não é, travada nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial. E nesse sentido nós, não foi nenhuma descoberta, mas foi uma constatação de que mesmo as pessoas, não é, de nível superior, digamos assim, não é, estamos a falar de generais, professores catedráticos e por aí fora, não é? E nomeadamente também ex-membros do governo, não é? O Sr. General já foi um Ministro da Defesa de Portugal, e que nós percebemos, não é, que está aqui um produto para levar lá para fora, não é? Como a Luísa disse, como algo que nos pode dignificar e honrar muito a bandeira do nosso país. Porque o jogo, antes de nós o lançarmos cá fora, nós tentámos que ele fosse mesmo avaliado, não é? E primeiro, quando nós fomos à feira Alemanha, nós vimos que em termos de design e conceito chamava a atenção e as pessoas achavam inovador e muito bonito. E depois nós quisemos ter a certeza que a nível de estratégia, nunca foi a nível militar nem político, não tem nada a ver com política, nem com o exército, nem com nada disso. Tinha a ver, tinha a ver era com a parte de estratégia, portanto... Sim, desenvolvimento. Exatamente, e tinha a ver quando realmente se foi à Casa Militar, tinha a ver com a parte de estratégia, para saber se realmente, como foi inspirado na Guerra das Trincheiras, se havia aqui esta mecânica correspondia a nível abstrato à realidade. Se fosse necessário afinar algumas regras. Curiosamente, o que saiu de lá é que eu originalmente, a patente intermédia, eu tinha-lhe dado ou denominado o tenente. E eles disseram que seria bom, não é, e que eu trocasse, não é, a patente do tenente pela de capitão, porque o capitão é um posto de liderança no terreno e tem 4 tenentes debaixo da sua alçada, curiosamente. E, portanto, esta peça que hoje se chama Capitão, não é, foi graças precisamente à revisão técnica que foi feita na Casa Militar. Foi sempre portanto, foi um ponto a favor, não é, da nossa ida lá à Casa Militar. Mas estão a ver como eles encararam, não é? Apesar de ser um jogo abstrato, como é que se transportava de uma forma tão real, não é?
o jogo na sua temática para o campo de batalha, chamamos-lhe assim, não é? E mesmo um crítico de jogos de tabuleiro, de que país foi o Dazanvit? Da Checoslováquia, da República Checa, disse, porque os jogos são como é que se diz, catalogados, pronto, como abstratos ou temáticos. E ele disse assim, se pensava até agora que um jogo abstrato não poderia ser temático, o Tranche acabou com esse paradigma, porque ele realmente, embora seja abstrato, é temático, porque nós estamos ali a jogar, não é? Há uma trincheira, há 2 exércitos, portanto corresponde tanto com a realidade que ele considerou que o Tranche era abstrato, mas também era temático, que muitos board gamers acham que nunca se poderia dizer que o Tranche era temático, mas realmente esse crítico disse não, o Tranche conseguiu ser abstrato e ao mesmo tempo temático, portanto até nisso ele trouxe assim um pauzinho extra aos jogos de tabuleiro. Ok, lá está, temos que ter a mente aberta para conseguir assimilar isso tudo, porque às vezes dizer isto, principalmente o criador, sob a pretenciosismo, sabes? E é triste, quando andamos aqui sozinhos, é triste termos de ser nós aqui com argumentos e a dizer, olha, porque é assim, porque é sabe. Tem que estar a defender. Percebe? E às vezes têm curadores, não é? E os outros têm agentes, e os jogadores de futebol têm agentes, não é? Para dizer que, olha, aquele indivíduo. Mas a maior parte, não é, Isabela? A maior parte tem. Exatamente, mas tu sabes a luta que é que estás sozinha. Sim, mas se tiveres que falar sobre uma obra tua, é sempre a suspeito se tiveres a elogiar muito essa obra, não é? Tem que ser os eu não costumo falar sobre a minha obra, porque a minha obra vê-se. Pois, mas nós somos obrigados porque temos que andar a vender um bocado o nosso peixe, digamos assim. É um bocado. E é por isso que às vezes soa assim mal, eu sei que sim, mas o que é certo é que nós não tendo uma equipa, não tendo uma máquina, quer dizer, se nós não falarmos dela, então ela morre. Exatamente. Pôr uma gaveta e acabou. Fazer das tripas coração e fazer isso tudo. Mas o que é curioso, e a Luísa ainda bem que trouxe isso à baila, podem até pessoas, não é? Porque, por exemplo, na página do Facebook sou eu e a Luísa que andamos lá a promover o Tranche. Podem haver pessoas que, por qualquer motivo, não é? Querem nos deitar abaixo, entre aspas, porque não gostam que nós desenhamos a promover um produto que é nosso. Mas o que é formidável é que deitar abaixo o Tranche eles não conseguem fazer. Ou porque não me conhecem e não vão estar a falar do que não sabem, ou porque verdadeiramente, por curiosidade, vão ver, por exemplo, um tutorial, vão analisar o livro das regras, ou vão ver alguém que já praticou experimentar e chegam à conclusão que, afinal de contas, nós não estamos a exagerar em nada. Pelo contrário, até estamos a ser muito modestos. Em boa verdade, não é? Exatamente. Por acaso, uma cena fixe que vocês têm no vosso... Acho que é na vossa página. É ter lá malta a jogar, assim, em filmezinho, para ver como é que se joga e como não se joga, para se aprender. Sim, porque e os jogadores gostam de ver isso, gostam mais de ver a jogar do que ver fotos artísticas, claro. Sim, claro. Quem é jogador é isso que quer ver. E já agora, explicar, ok, mas ver como é que a coisa... E já agora é assim, o algoritmo do jogo, não é? Está ainda... para evoluir, não é? Com o tempo, como ao xadrez, não é? Levou séculos, não é? Porque o Tranche ainda está com uma margem de progressão, ou seja, o verdadeiro jogo, não é? Que se pode vir, não é? A desenvolver, não é? Em termos de mecânica, e entrando os grandes mestres do Tranche, porque na realidade ainda não existem atualmente, podem trazer, não é? Acrescentar algo de novo, não é? Às próprias regras que o venham realmente ainda transformá-lo num jogo ainda mais evoluído. Porque assim o Rui criou o jogo, mas ele não é o melhor jogador do Tranche. Sim, compreendo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Exatamente. E ele ainda tem muitas aberturas por explorar, muitas estratégias por explorar. Portanto, só quando estiver a ser muito jogado, principalmente na versão digital. Ainda agora, muitas vezes as pessoas pegam no jogo e que se jogarem só uma vez, quer dizer, tenham uma concepção do jogo, mas não conseguem saber o que é que ele tem para dar. Não conseguem. Portanto, não podem fazer uma crítica de uma partida única, porque mesmo nós aí que treinámos o jogo, e o Rui que já, e mesmo mentalmente, jogou imensas vezes, ele não consegue saber as potencialidades todas do Tranche. Portanto, é muito difícil. Só quando ele estiver a ser muito, muito jogado é que se vai saber verdadeiramente o que é que ele tem para dar e quais são as possibilidades
que o trance permite em termos de estratégia e tática. Portanto, não é de uma só vez, porque depois, primeiro tem-se memorizar os movimentos das peças. Ainda hoje eu muitas vezes esqueço-me, por exemplo, Isabel, que esta peça também anda nas horizontais e que é fundamental, muitas vezes, não é, porque está aqui uma peça e eu até me esqueço, se tiver aqui uma do adversário eu posso capturá-la assim, e às vezes eu esqueço-me disso. Portanto, que são coisas básicas, são as regras básicas. Quanto mais explorar toda a estratégia, não é? E por isso é que só nessa altura é que se pode dizer verdadeiramente aquilo que o trance tem para dar. Não é jogar uma vez ou duas ou três. Sim, claro. Porque às vezes há um jogador que jogou uma vez ou duas e diz assim, mas a segunda vez eu joguei igual, porque ele não sabia jogar mais. Já vi como um xadrez. Exatamente. E é assim, para provar isso, e mais uma vez, para dar um gostinho também especial à Isabel, é assim, mas podem questionar, mas não estarão a regar, não estarão de alguma forma a exagerar, ou ainda tem mais coisas para oferecer o trance? Tem, por exemplo, toda a gente sabe, não é, que nas damas, não é, entra em dama, não é? Chegando ao final, não é, da última linha. No xadrez, não é? O peão pode virar a rainha, não é? Pode virar a dama. Exatamente. E o trance não pode também ter esse sistema de promoções? Pode e deve, por exemplo. Não faz parte agora das regras. Não faz parte das regras. Mas futuramente mas estamos aqui a provar se ou não é compatível com o próprio jogo. Depois pode evoluir depois então com... Pode. Exatamente. São 6 soldados, não são? Então, o soldado, quando entrar em território inimigo, não é? E conseguir, não é? Fazer a permutação, não é? Sobrepor-se sobre outro soldado, vira sargento. E depois, não é? Pode virar capitão. Pode isto agora a ideia que o Rui já está a trabalhar para o futuro. E pode virar general. E pode até chegar, excepcionalmente, a marechal. O marechal já andaria até 5 casas, não é? Como ao general. Andaria para todas as direções em movimento octogonal como ao general, mas andaria até 6 casas porque já é 6 estrelas. Mas isto o que é que quer dizer? Quer dizer que se pode formar um sargento, 2 sargentos, 3 sargentos, um capitão, um sargento, 2 capitães, um coronel e um sargento, um general e um marechal. Portanto, curiosamente, não é? De uma forma muito simples, está aqui outro desafio que vai transformar o trance, não é? Em termos de algoritmo, com mais umas milhões, não é? Mas lá está, é aqui Isabel, jogo, que eu tenho que dizer ao Rui, parou! Porque o pessoal ainda não joga assim, quanto mais... Pois. Mas é para elevar o nível e para provar que tem enorme margem de progressão. As potencialidades são imensas. Portanto, quando dizem assim, mas o trance não passa disto, e mesmo assim não há ainda nenhum trenchista à altura, não é? Não há nenhum mestre de trance, mas fará quando o trance ainda evoluir para uma fase, uma geração, não é, futura, ainda com maior potencial ainda de jogo, não é? Meus caros amigos, acho que ficou tudo dito. Ficaram aqui propostas. O pessoal levou aqui uma injeção de trens. Ficaram aqui propostas, ficaram apelos. E acima de tudo, o que é importante é que a nossa terra veja as potencialidades disto e dê o reconhecimento devido a vocês dois, que são 2 empreendedores fantásticos. Mas o mérito criativo é todo Rui. Sim, mas tu é que batizaste tu és e é o braço direito também. Tu, é ajudante de campo. Tu és fundamental neste processo. Sempre fai. Ok. Mas às vezes a pessoa dá vontade de desistir, mas depois... Compreendo, mas depois vem aquele braço amigo, não é? E aquele beijinho. Não, é bonito, vocês são um casal que tem... que transportam este não, e assim, bonito, e na vida nada é fácil, não é? E quando é fácil também não tem o mesmo sabor. Portanto, a gente tem que saborear todas estas dificuldades, porque quando as coisas depois correm bem, a pessoa também vive com outra intensidade, não é? E eu acho que temos que nos... A minha filosofia de vida foi sempre essa. É em momentos maus aproveitar o que é bom, não é? E essa parte boa depois alimenta-nos e dá-nos força e sempre tirar a parte positiva, seja de que situação for, não é? E só assim nós é que conseguimos realmente avançar e não desistir. E a Luizinha fez o grande final.
Muito obrigada, Isabel. Muito obrigado. Muito obrigada por todo por este trabalho. Também a imortalizar esta obra, porque senão é desta sempre, forma que vai e por apoiares todos aqui os nossos conterrâneos, não é? Porque assim, Vila do Conde é pequenina, mas tem gente com muito valor. Muito valor e muitos criativos. E muita matéria-prima. É um orgulho. Muito obrigada, Isabel. Muito obrigado.